da tarde, hora dos Açores, 4 da tarde no continente. O climatologista Mário Marques está esta manhã na SIC Notícias. Muito bom dia. Pergunto-lhe se esta tempestade, se esta situação que está a atingir os Açores é frequente ou se é um fenómeno raro do ponto de vista climatérico? Do ponto de vista climático, de facto, é um fenómeno com frequência, que ocorre todos os anos. Existe uma probabilidade de que os Açores estejam na rota de fluxos tropicais. Recordo o furacão Lourenço, que foi o sistema que atingiu os Açores com mais violência, portanto, que destruiu completamente o Porto das Lajes. Era um categoria 2, chegou como categoria 2. E temos outras várias tempestades que nos últimos anos tiveram um registro mais significativo. Mas, se formos ver, de facto, os dados históricos desde 1941, os Açores estão numa rota privilegiada, sobretudo o grupo ocidental e central, para que estes sistemas tropicais se dirijam com mais frequência. E poderão, obviamente, em alguns casos, surgir mais complicações. Esta tempestade ainda provocou precipitações intensas, sobretudo na Ilha do Pico. A estação oficial do aeródromo registrou em 6 horas 55 litros. Portanto, felizmente, ainda bem, por um lado, o grosso da precipitação passou um bocadinho, portanto, cerca de 40, 50 km ao lado, portanto, e às vezes é suficiente no caso das ilhas, porque se encontram no meio do Atlântico. E este panorama também existe porque, com a oscilação do anticiclone dos Açores, ou para norte ou para leste, em direção à Europa, permite às vezes que estes fluxos tenham um caminho livre para terem esse percurso até às ilhas. Fiz-lhe esta pergunta porque atualmente qualquer tempestade passou a ser batizada, qualquer vento mais forte ou qualquer chuva passou a ter um nome, e a sensação que a opinião pública tem é sempre que qualquer sinal de tempo mais gravoso tem sempre a ver com as alterações climáticas. Diria que esse fator aqui interfere também ou não? Não, neste caso eu compreendo a sua pergunta e é uma pergunta interessante porque, de facto, no que respeita ao continente, sobretudo à Europa Ocidental, a EMET, a Meteo França, portanto, e também o Instituto de Meteorologia de Mar e da Atmosfera, neste caso, tem um conjunto de nomes apelidados para depressões ou para superfícies frontais de algum significado. E que, por vezes, se pode estar a normalizar, não é? Entre aspas, eventualmente essa gravidade que muitas das vezes não está associada. E pois aqui... é que basta batizar que dá logo a sensação de que é uma quase catástrofe, não é? Correto. Neste caso não, neste caso foi mesmo um sistema tropical que atingiu por algumas horas furacão, limiar de furacão 1 tropical, mas ter sempre o nome porque os ventos sustentados, neste caso, ultrapassaram os 35 nós, portanto, sensivelmente 64 km por hora, e quando os ventos, e existe uma organização, ultrapassam esses valores, é nomeado tempestade tropical. Quando atingem 117, 118 km, é categoria 1. Portanto, aqui existe uma sustentação e uma escala, que é a escala Saffir-Simpson, que categoriza, de facto, a intensidade destas tempestades. No que toca à nomeação de tempestades, sobretudo depressões, porque vem uma depressão ativa, e muitas vezes até essas depressões nem afetam o território nacional, não é? São depressões que passam a mais a oeste e vão para norte, para a Inglaterra ou para a Bretanha, portanto, ou que atingem mais o sudeste de Espanha, por vezes. De facto, são nomeados porque é um conjunto de países, mas não quer dizer muitas vezes que tenham essa gravidade. E concordo plenamente consigo quando, de facto, estamos, por vezes, a banalizar e depois há um certo empolamento de que as alterações climáticas, quando são sistemas normais de ocorrerem, têm alguma severidade, mas, por vezes, não há necessidade de banalizar com tantos nomes qualquer depressão que surja. E, portanto, aí... Mário Marques, antes de fecharmos, o aviso vermelho está em vigor até às 3 da tarde, hora dos Açores, 4 da tarde em Lisboa.
Depois disso, tudo indica que os açorianos podem estar descansados. Sim, sim, os açorianos podem estar descansados. Não era uma situação de extraordinária, isto era uma situação com algo que requer alguma atenção, sobretudo no grupo central, mas não é nada de maior. De maior será eventualmente o furacão Ian, que irá eventualmente para águas muito mais quentes, irá ser um grande furacão, categoria 3 ou 4, e poderá atingir a Flórida depois, no início da próxima semana, mas isso depois serão também outras notícias. Sim, vamos seguramente dar conta dessa situação, como é habitual. Mário Marques, muito obrigado por ter estado É. esta manhã na SIC Bom fim de Notícias. semana a todos. Um bom fim de semana.